Porque o artista, às vezes, não é gestor. E ele precisa ser gestor. E ele precisa fazer conta, gente. A gente tem que botar no papel, a gente tem que planilhar. E o não fazer conta, eu acho que talvez seja um dos maiores erros. Eu vou fazendo. Eu vou pegar o dinheiro aqui do caixa e vou pagar uma conta. Não, você vai ter que ter o seu salário. Qual é o seu salário? Nesse lugar da gestão. Crise, riscos, gestão e tudo que se pode permear uma marca, uma escola de dança, um artista, uma instituição. E por falar nisso, como será que pensamos na estruturação de uma marca e no seu gerenciamento? Como se dá uma comunicação eficaz para evitar ruídos e ser mais assertiva na mensagem? Afinal, tudo comunica, e cada artista já é a sua própria marca pessoal. Estamos em mais um episódio dessa série que tem a parceria entre Evidência e Balé e o Na Dança Podcast para falarmos sobre dança e as suas mais diferentes vertentes. Prazer, eu sou a Giovana Pérez e convidamos hoje Marcela Devenu, eu amo falar sobre o nome dela, que é expert quando o assunto é comunicação, ainda mais na dança. Boas-vindas, Mar. Obrigada, Ai, gente. que delícia. Um prazer, delícia estar aqui nessa casa, feita para esse podcast. Muito legal hoje falar então de comunicação, que a gente vai falar pra caramba. Mas antes de começar, eu quero te avisar que vai ter um cupom de desconto no meio aqui do episódio, então fica até o final pra você entender qual é esse cupom pra você usar aí no site da Evidência por 48 horas, tá bom? Espere. É isso. Mas então pra gente começar, que tem muita coisa que a gente poderia conversar, na verdade, Sim. né? E aí a gente traz então esse tema da comunicação que permeia muito os teus caminhos com a dança. Mas conta pra gente como que esse casamento da dança com você começou e os caminhos que você foi permeando. Eu gosto de falar que eu sou gentista, eu gosto de gente. Ótimo. E acho que essa paixão entre comunicação e dança, ela surge na escola. Na escola de dança. Onde tudo começa. A gente não consegue chegar em outro lugar, ser bailarino, ser comunicador, ser professor, ser ensaiador ou ser outra coisa sem ter passado por uma escola de dança. É ali que a coisa pega na gente. E como qualquer outra criança, adolescente, enfim, eu também passei por uma escola de dança e me apaixonei por esse lugar e quis saber um pouco mais sobre ele. Fui fazer faculdade de jornalismo, depois eu fiz um mestrado em crítica, eu achava que talvez esse fosse o meu caminho. E aí, enfim, eu entro na São Paulo Companhia de Dança, nasce o Congresso de Jazz Dance e a gente vai estudando e procurando novas formas. Acho que esse lugar da comunicação, da crise, da gestão, aparecem muito nesse meu caminho mais profissional, estando nesse lugar. E quando eu entro muito nesse lugar, eu não sabia muito bem como ele funcionava. Eu acho que como a maioria das pessoas. É verdade. A gente imagina, porque os mundos são muito distantes. E acho que parte da nossa função nesse lugar da comunicação é aproximar. É contar um pouco o que ele acontece, é um pouco do que você faz aqui. É um pouco do que eu acho que o Na Dança Pod tem como missão também. Aproximar os mundos, contar para as pessoas o que a gente faz. E eu acho que não sabia também como fazer um currículo, como que funciona uma companhia de dança profissional, como compra uma obra. E essas coisas, é claro que foram se somando a mim. Né? Eu fui estudar gestão fora, eu fui estudar crise fora, que foi uma coisa que eu realmente eu gosto. E as pessoas não gostam quando a gente entra em crise, quando o outro entra em crise. Mas acho que a gente tem ferramentas para poder fazer essa gestão de crise de comunicação e entendendo muitos desses lugares, assim. Fui estudar negócios, hoje estudo psicanálise, Legal. juntando todas essas coisas para acho que a gente falar do que a gente gosta, que é dança, Com certeza. que pode estar em todos os lugares. Com certeza. E aqui já passaram diversas histórias plurais e vão ter tantas outras que o que eu fico mais contente de ver essa pluralidade, não só na dança, mas que permeia por todas as áreas, a gente consegue conectar um montão de coisas. E só na tua breve história que você contou, assim, já dá pra contar várias marcas envolvidas. Sim. Porque nem sempre uma marca é uma instituição de fato, um negócio muito grande. Começa com a gente, uma marca pessoal. Exato, né? E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, as marcas pessoais que permeiam tanto o artista, o bailarino, o professor, e como que a gente pode pensar nessa estruturação, nessa construção. Eu falo muito que uma marca de dança fala de dança, né? A partir do momento que nós somos pessoas que trabalhamos com dança, nós viramos marcas, porque nós falamos sobre isso. Sim. Então, quem somos nós nesse mercado e qual é a nossa missão? Né? Eu acho que primeiro é falar de dança para quem dança e para quem não dança. Porque a gente não fala de dança na mesa do jantar. A gente não educou as famílias a perguntarem, e aí, você girou a pirueta hoje? Você fala, e aí, você foi bem na prova de matemática?
Você viu o jogo do Corinthians versus Palmeiras? Exato, ganhou. A gente não fala de dança, porque é um universo muito do extracurricular. Né? A não ser que a gente esteja numa família, que aquele bailarino é um bailarino profissional e que aquela família tem um outro entendimento, mas quando é uma atividade extra-classe, uma atividade extracurricular, ele vai lá, ele faz balé 2 vezes por semana, a gente não torna isso, a gente não entende isso muitas vezes como profissão. Né? Então eu acho que é traduzir que, o que você faz? Eu faço dança. O que mais? Perfeito. Essa pergunta mata a gente que é profissional da área e trabalha com isso, mas assim, é profissão. É falar que é profissão e legitimar como profissão. E aí eu acho que tem uma coisa que é muito válida da gente se colocar como profissional. Porque a gente quer que o outro trate a gente como profissional. E aí, às vezes, você aceita determinadas coisas porque o mercado te impõe. E eu entendo que você precise trabalhar. Mas tem coisas que a gente não pode aceitar. Tem situações que a gente não pode negar e falar, não, a minha aula custa R$20. Exato. Não, a sua aula não pode custar R$20, porque com R$20 não dá pra você pagar a sua conta. Sim. Né? Então, os mercados, a gente também tem que se posicionar como marca. Eu sou um profissional da dança e eu preciso ser tratado como um profissional da dança. Perfeito. E muitas vezes a gente vai dizer não. Com muita vontade de dizer sim por necessidade, porque você precisa. Sim. Só que o outro tem que entender que você também é profissional daquela área. Com certeza. Teve um episódio que a gente gravou aqui com a Fernanda Rose, que a gente falou muito da importância do DRT, mas também a importância da gente ser uma MEI, se for um artista independente, de emitir nota fiscal. Exato. E da gente se posicionar como tal. Exato. Porque, como você falou, o primeiro passo para a gente ser uma marca e estar posicionado no mercado é a gente ter conhecimento daquilo que a gente é. E hoje é muito vago a gente responder, eu sou um bailarino, beleza. Não que seja só, Exato. mas, cara, você pode entrar ali e aprofundar mais para até mesmo passar para outras áreas o conhecimento que as pessoas não fazem ideia do que é a dança profissional. Exato. E uma coisa que você falou que me trouxe outra coisa o DRT é fundamental pra gente se tornar mais profissional daquilo. Emitir nota, você ter MEI, você legitimar a profissão. E uma coisa que a gente tem que lembrar é contrato. Nossa senhora. Contrato é uma coisa que na dança, quase informal, ele não existe. Ele não existe no júri, muitas vezes, que você vai fazer. São acordos formais, o acordo verbal, do WhatsApp. Né? Exatamente. Exato. E aí, depois, você quer questionar alguma coisa, a pessoa pode mudar. E muitas vezes eu falo, gente, você pode me mandar um termo? Você pode me mandar um contrato? Perfeito. Porque eu acho que a gente vai também ajudando. Aí você tem um modelo? Eu tenho um modelo, eu posso te enviar. Com certeza. Pode usar, replique, divida, use. Para que a gente possa fazer da nossa profissão um pouco mais profissional e não tão informal quanto às vezes a dança acha que pode ser. Exato. E olha que legal, a gente começa a perceber que tudo isso é comunicação, de Tudo forma isso é não visual, de forma visual, de forma verbal. Então, eu, assim, sou fã da área da comunicação, né? Eu acredito piamente que a estruturação, a construção desse artista, a gente precisa ter a nossa mensagem muito clara, né, Má? Escutei uma vez a Kátia Barros falando o que você quer escrever, qual é a sua história, o que você quer contar para o mundo, né? Exato. E eu acho que é muito disso, porque não é só vender o seu curso, ou vender a sua aula, ou ter um contrato numa companhia, mas o que te faz diferente, né? Como te posicionar no mercado. O que te singulariza. Exato. Né? E assim, muitas vezes, quando eu acho que a gente tem, quando vai falar de marca, a gente tem que entender quem é o cliente. É a primeira coisa. Porque cada cliente vai te pedir um tipo de posicionamento. É a mesma coisa, a sapatilha de ponta da Joana não vai servir na Maria. Exato. Né? Por mais que elas sejam parecidas. Não, cada um vai ter um tipo de posicionamento. E a partir do posicionamento, eu entendendo quem é o meu cliente, eu posso me posicionar frente a ele. Né? Então, puxando esse gancho de Kátia Barros, que história que eu quero escrever e quem eu quero ser. Exato. Né? Porque as mídias sociais, elas apresentam o que é incrível. Eu brinco que anos eu espero um post de alguém que coloque que perdeu um campeonato, uma competição, e diga, eu perdi, porque eu perdi, e porque foi isso, porque a gente só coloca que ganhou. Porque perder também é aprender. E eu acho que seria uma sacada de marca incrível. Sim.
Porque a gente foca muito também nos 3% ali, né, que a gente mostra nas redes sociais, que não é a sua vida na íntegra, até porque não é um reality show ali, o Instagram, né? Não. Se fosse, a gente teria... Você coloca que você tá na fila do banco, você esqueceu de pagar o condomínio naquele dia. Exatamente. Entendeu? Que aquele dia o seu trabalho foi muito chato e vai ser. Não é parque de diversão, não vai ser todo dia muito incrível e muito legal. Com certeza. E se falando em marca, uma marca artística, a gente sabe que não é só da dança que o mercado está saturado ou que tem muita gente, é profissões, né? O que você acredita que diferencia um artista nessa gestão da marca? Hoje em dia, experiência. Eu acho que hoje você convida ele para entrar na sua casa, mas você tem que entrar na casa dele. Não dá para você não entrar na casa dele, não dá para você não fazer com que ele te leve embora, sabe? Não dá para você falar simplesmente me consuma, sem que eu queira te consumir também. Tem uma palavra que chama iconofagia, que é como se fosse a arte de consumir, mas ser consumido. É como você vê aquele lanche com aquele queijo incrível e você fala, nossa, eu preciso comer esse lanche. Ele te devora ao mesmo tempo. E quando você chega lá, você vê que não é aquilo tudo que você achava que era. Verdade. Mas essa troca da marca hoje, eu acho que a gente tá nesse período, nessa era de experiência. Então, como eu coloco uma experiência pro meu cliente? E como que ele sai de lá e fala, não foi só um espetáculo de dança, não foi só uma apresentação de dança, não foi só comprar uma roupa, não foi só experimentar uma sapatilha. O que ele leva? Perfeito. Ele entrou na minha casa, agora como eu entro na casa dele? Nossa, total. E essa questão do engajamento, formação de comunidade, a gente sabe que tá muito em alta, né? Que é a fidelização do seu público. Sim. E como fazer isso em tempos que o celular é mais interessante do que o ao vivo, por exemplo, de um espetáculo, de uma aula? Eu acho que a gente não vai escapar do celular. Então, muitas vezes, como usar essa ferramenta do celular para ser a minha aliada, né? Assim, para me fazer juntar e depois separar. Porque se eu falar assim, tira e vem, talvez ele não venha. Verdade. Mas se eu posso falar, vamos unir e depois vamos começar a separar, pode ser que a gente consiga misturar um pouco desses mundos. Entender como essas coisas vão se ajustando, né? E eu acho que é também formas de criar engajamento. Você tira, você cria e depois você devolve, você coloca. Não vai dar pra gente fugir disso. É verdade. E as experiências, né? Como você falou, essa palavra acho que tá numa tendência, Nossa, numa total. alta. Eu odeio clichê, gente, mas não tem como fugir. Não tem, dessa né, questão da... Tudo vira, né? Uma experiência. Tudo vira uma experiência, entendeu? Assim, você tá aqui, você tá confortável. Eu brinco que eu adoro ar-condicionado, eu tô na frente do ar-condicionado. É uma experiência você entrar pela loja, subir e chegar aqui pra poder gravar. Você não tá só... então tá, vou gravar. Não, você vê gente da dança, você entra em contato com a marca, você vê o colã, você vê a roupa, entendeu? Você cria uma outra experiência de corpo para preparar aquela pessoa para aquilo que vai acontecer. E a gente tem que fazer isso, seja na escola de dança, na companhia, no lugar onde você trabalha, no seu grupo, esperando o seu edital sair. Exato. Assim, você tem que criar uma experiência. E para quem dança e para quem vê. E essas sacadas são muito importantes. E quem tem essas sacadas são as pessoas, as marcas que se diferenciam e fazem com que aquela tribo, né, se forme. É a comunidade, né? É quem te valida. E eu digo que nada melhor na comunicação quando o outro fala bem de você. Quando o outro valida a sua marca. É o que melhor, o de melhor a gente pode ter. Dessa questão da opinião pública. Do outro te validar. Porque senão a marca fica falando dela. E eu sempre pergunto pras marcas, assim, qual que é a tua potência e qual que é a tua fragilidade? Porque a gente tem que saber a fragilidade pra saber a potência. Porque senão fica tudo no maravilhoso, né? É maravilhoso, é incrível. Tá, mas qual que é a fragilidade? Onde a gente vai trabalhar a fragilidade? E trazer esse lado vulnerável da marca, né? Gente, nem sempre não, quase sempre não vai dar certo, vão ter muitos desafios e que tá tudo bem, né? Eu entrevistei Renata Bardazzi, a Fernanda Chama, que sentaram aqui e falaram, ontem eu chorei. E tá tudo bem chorar, e tá tudo bem ter uma crise enorme, mas é isso, se a gente tem conhecimento de uma gestão, né, de saber dar aquela reboladinha e sair desse lugar, é o que faz uma marca não se afundar. Eu acho que falando de crise... a gente nunca espera ela chegar.
E muitas vezes, quando ela chega, a gente não tá preparado para ela. É aí que tá o pulo do gato. Entendi. É você estar preparado para a crise antes da crise chegar. E como que a gente pode pensar, então, nessa gestão de crise, Má? Que você lida muito bem, já tem vasta experiência, porque a crise está muito ligada com a reputação da marca, né? E eu imagino que você, nesse lugar de cuidado do risco, da crise, a primeira coisa vem a questão da reputação e... Primeira coisa. A primeira coisa é porque o outro vai estar falando mal de você. Exato. Né? E ele vai hoje pro celular, ele vai pro Instagram, ele vai pro Facebook, ele vai pro Twitter, ele vai para todos os meios. Porque às vezes a gente acha que este lugar pode tudo. E não pode. E não pode. Então, eu acho que o se preparar para a crise às vezes é exagerado, mas ele precisa existir. Porque a partir do momento que você lança uma campanha, a partir do momento que você se posiciona de alguma forma, pode acontecer alguma coisa. E como eu respondo a isso? Exato. É como você ter o plano B, C e Z previamente organizados na sua cabeça. É você ter um release de resposta caso tenha uma crise. É você saber quem vai ser o seu spokesperson, o seu porta-voz na emergência. E como aquela pessoa vai responder. Porque na hora tá todo mundo nervoso. Tá todo mundo desesperado. Tá todo mundo sofrendo. Os haters estão te odiando e mandando 1.900 mensagens no seu Instagram. Então você precisa escolher entre o silêncio e a resposta imediata. E aí é um equilíbrio grande entre uma coisa e outra, né? Porque o silenciar, você precisa se posicionar de outra forma depois, dependendo do que aconteceu. Você tem que fazer uma escolha. E nem sempre você vai silenciar, às vezes você vai, às vezes não. Sim. E quem vai responder? E a crise, ela é dividida em algumas fases. Você tem a primeira fase, que é a fase da resposta. Entendi. Os estudiosos dizem assim, que você tem que responder em 1 hora. Porque assim, você viu, você se posicionou, senão depois a coisa explode. Sabe? Fica pior. Exato, que aí você entra na fase aguda, na fase crônica, e aí você começa a... É como aquela coisa, o recall. Tira da prateleira. Some com a coisa. Né? E o que a gente não pode é deixar de avisar as pessoas que a gente resolveu a crise. Porque às vezes acontece uma coisa boba, por exemplo, você tem uma reclamação no Instagram de uma coisa da sua marca que deu um problema no produto que você comprou. Você resolveu, você falou com o cliente no inbox, você ligou, você mandou de volta, você deu um cupom de desconto. E aí... vamos parar aqui só pra falar o seu cupom. Você, ó. Então vamos lembrar você que o cupom de desconto nas próximas 48 horas vai aparecer aqui na tela ou na descrição do episódio pra você usar e abusar lá no site da Evidência. 48 horas, tá, gente? Então corre pra lá depois que acabar esse episódio aqui pra você aproveitar. Pronto, ó. Pronto. É isso. Eu acho que, por exemplo, o cupom de desconto. Sim. Eu tenho uma crise, beleza, vou lá, eu resolvo isso. Mas eu esqueci de avisar o meu interlocutor que reclamou na internet. Então, eu tenho que ir lá e falar assim, fulano, conforme falamos pelo telefone, que bom que resolvemos essa questão e que você continue amigo da nossa marca XYZ. Porque a gente acha que acabou pra gente. Exato. Não acabou pro interlocutor que tá entrando no seu Instagram toda hora pra ver se você resolveu o problema, ou se tem 912 outros comentários. Perfeito. Né? Não, eu ia propor pra gente fazer um roleplay aqui, ao vivo e a cores, né, na gravação, mas você já acabou dando um exemplo, mas queria que a gente imaginasse um BO, assim, um espetáculo, sabe? Certo. Sei lá, eu tenho uma escola, e essa escola daqui 2 semanas vai ter o espetáculo de final do ano. Só que o teatro me ligou hoje e falou assim, não vai dar. O teatro vai ter que ser fechado por questões de manutenção. E aí se instala aquela crise. Como é que a gente lidaria nessa situação? Primeira coisa seria pedir para o teatro uma carta dizendo que ele formaliza o cancelamento do espetáculo. Porque aí eu tiro a responsabilidade da escola. Né? A responsabilidade acaba se tornando do teatro. Claro que eu sou corresponsável. O pai vai perguntar, por que você não viu? Isso não estava no seu contrato. Sempre, né? E tá. E eu tenho que anunciar isso. A primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho um plano B. Eu vou ter um outro teatro que eu consiga migrar. Em 1 hora você não vai conseguir resolver isso. E aí, essa coisa queridos pais, estamos vendo o que vamos fazer. Por favor, nos deem 48 horas para um posicionamento. Ótimo. Consigo um teatro, migro tudo, minimizo o problema. Não consigo um teatro, devolvo o dinheiro de todos os ingressos imediatamente. E anuncio qual vai ser a minha data. Eu tenho que anunciar para ele quando isso vai acontecer.
Pode ser que não seja agora. Sim. Pode ser que seja no ano que vem. E esse aluno saia da escola. Exato. E aí ele não vai dançar. E eu vou ter que devolver pra ele o dinheiro. Entendi. E aí nós temos um outro problema. Que ele comprou o figurino. E o figurino já tá pronto. Pronto. E eu vou morrer com o figurino pago. Uhum. É assumir de fato ali. Eu tenho que assumir o problema. Uhum. E muitas vezes isso vai me dar um prejuízo. Sem investimento a gente não ganha nada. Uhum. Mas a minha reputação e a minha demanda crítica são maiores. Uhum. Né? Assim, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo uma vez. Pandemia. Eu e Érica, como diretores do Congresso de Jazz, o Congresso mudou de data por conta da pandemia. O Congresso é sempre em abril. Não fizemos em abril, fizemos um online em setembro. Demos de presente para todas as pessoas que estavam inscritas. Uhum. Por quê? Porque eu precisava reter. Sim. Verdade. Porque em um ano que ele já pagou, ele podia pedir o dinheiro. De 300 pessoas, nós devolvemos o dinheiro de 16. É nada. É nada, exato. Sendo que uma depois comprou de volta. 15. Uhum. É um ticket médio alto. Sim. E ele podia ter pedido o dinheiro dele de volta. Uhum. Nós teríamos que devolver, Gê. Não teria o que fazer. Nós teríamos que devolver o dinheiro naquela situação. Era uma situação de vida, de comida, na casa de muitas pessoas. Perfeito. Nós seguramos, nós retemos o cliente. Entregamos um congresso online para ele e em setembro sem ele pagar nada. Uhum. Chegamos em janeiro, data mudada do congresso, vamos fazer o congresso. Deu uma leve epidemia. Ah, que ótimo. E nós falamos assim, a gente tem uma reputação a zelar. Com certeza. São 14 anos. A gente estava na 14ª edição, a gente está na 17ª. O que a gente vai fazer? Nós vamos fazer teste de Covid em todo mundo. E manteve, para manter. Só que era caríssimo. 300 pessoas fazendo teste de Covid. A gente tinha uma escolha. Sim. Gastar o que a gente tinha e preservar uma reputação que cuida das pessoas, que é o que a gente quer fazer e o que a gente acredita, ou correr o risco de falarem. Exato. Ai, tá todo mundo de máscara, nós exigimos exame muitas vezes, mas a gente não podia. Então a gente teve que evitar a crise. Sim. Isso é um exemplo de você evitar, porque vai explodir. Exatamente. E aí, Ma, pensando nessa gestão de crise, a gente ouve muito, uma boa gestão, uma boa gestão. O que então a gente considera uma boa gestão? Não só em momentos de crise, mas... Uma boa gestão também tem crise. Uma boa gestão também tem a própria gestão de crise. Legal. Né? E se a gente pensar assim, o que é uma boa gestão? É aquilo que é bom para o seu funcionário e aquilo que é bom para a sua empresa. E eu acho que quando a gente fala de gestão hoje, a gente envolve milhares de formas de gestão. Pessoas, crise, tempo, financeira, acadêmica, jurídica, de todas as suas instâncias. Mas a gente sempre vai cair nas pessoas. E aí, falando em pessoas, a gente vê muita questão da liderança de equipes, né? Principalmente quando são marcas maiores, né? Que saem do eu equipe para do eu equipe para outras pessoas. Como gerir pessoas nesse mundo que a questão da empatia tá muito alta, a questão do emocional também, né? Principalmente também por conta da pandemia, a gente viu a conscientização. Então, uma boa gestão, ela também tem que ter essa preocupação em gestão de pessoas, né? Eu adoro uma frase do Nizam, que ele fala que se comunicar é ouvir. Eu acho ela brilhante. Porque a gente ouve muito assim, a comunicação é o que o outro entende. É o que o outro entende, mas a gente precisa ouvir para poder se comunicar. Eu acho que uma gestão de pessoas bem feita parte da escuta. Parte de você ouvir. Pode ser que 99% das decisões de fato sejam suas como gestor. Mas pode ser que aquela pessoa, naquele 1% que você às vezes não quer dar bola, salve o seu problema. Entendi. Porque às vezes ela tá desconectada. Eu acho que uma gestão boa também mistura as pessoas, mistura olhares. Você tem diversidade de pensamento, de formação, de idade, de tudo, para poder olhar para aquilo que você faz. E que todo mundo também tá ali porque aquilo move aquelas pessoas em alguma medida. Com certeza. Seja o salário ou seja o objeto que tá sendo feito. Alguma coisa move aquela pessoa a tá ali. Com certeza. Senão ela não tá ali. Ela pede as contas, ela fala tchau, obrigado, eu vou embora. Verdade. E por isso que a mensagem da marca tem que estar muito clara e bem comunicada entre as pessoas também, para elas abraçarem a causa e olharem para o mesmo lugar. Né? E entenderem qual é o propósito daquela marca. Qual que é o propósito daquela marca? O que aquela marca comunica? O que ela significa? O que ela vai além?
Onde ela vai além? Onde ela se singulariza? Eu acho que isso. Às vezes eu ouço muito quando eu faço consultoria, assim, qual que é o teu diferencial? O meu diferencial é tradição. Não. Tradição é que você perdurou no tempo. E a sua escola pode ter 5 donos. E ela pode ter 40 anos e você não tá lá há 40 anos. Se você tá lá há 40 anos, ótimo, mas você teve que se reinventar. Não dá pra você viver na tradição. Não dá pra você olhar como você fazia em 1984 e em 2024. O corpo mudou, a mentalidade mudou, a tecnologia mudou, a dança também mudou. Porque o corpo mudou. E a nossa comunicação vai mudar. Né? A nossa comunicação vai ser diferente. Como gestor, você tem que se adaptar a isso. Perfeito. E aí eu volto e fecho no cliente, que é como que ele quer ser comunicado. Sim. Ele quer receber um WhatsApp? Ele quer receber um e-mail? Ele quer que eu ligue pra ele? Ou ele quer receber papel? Porque aquela comunicação de dança mais antiga, que é fulano... Não, é nominal. Eu estou falando com aquela família, eu estou falando com aquele cliente, eu estou falando com aquele assinante, eu estou falando com aquele patrono, né? Perfeito. Como eu me relaciono? Se a gente está na área da experiência, a gente também está na era da individualidade. Com certeza. Da personalização. Exato. Que cada um vai querer receber de um jeito. E eu tenho que estar pronta para responder a ele do jeito que ele quer ser impactado. Com certeza. E isso serve muito para os bailarinos pensarem quando vão mandar o seu material para as audições. Muito! E aí a gente traz a comunicação muito à tona, porque depois que eu entendi isso, se eu tivesse com os meus 15 anos hoje, acho que tanta coisa teria feito diferente, porque não é só colocar lá, cara, diretor, segue aqui o meu material, atenciosamente, fulaninho de tal. Veja como eu sou bonita. Exatamente, mas o que o diretor tá esperando você contar pra ele, né? Você mostrar pra ele. É isso. Quando a gente entende isso, e é simples, né? E a gente entende isso mais velho só, né? Às vezes, porque é isso, as fronteiras são muito distantes. E às vezes a realidade da companhia e do lugar profissional não chega tanto dentro da escola. Exato. E eu digo que isso é falta de acesso, não é ignorância. Sim. Porque ninguém contou pra aquela pessoa como aquilo funciona. Exato. Né? E por isso que eu acho que essas conversas são tão importantes da gente acessibilizar a informação. Porque hoje o problema é talvez o acesso, mas tem tanta coisa também na internet que as pessoas podem acessar. Hoje, gente, pelo amor de Deus. Né? Contextos diferentes, diversidade, enfim. E aí, Má, queria que você contasse, assim, erros bobos, comuns, assim, que você vê, assim, em gestão, principalmente de marcas que estão começando. Que talvez você pudesse dar essa dica para quem tá nos assistindo. Isso. Eu acho que comparação é uma coisa que a gente não deve fazer. Nunca nem com ninguém. Nem com a sua roupa. A minha marca é melhor. A minha escola é melhor. Não, você pode ser um dos melhores. Porque existem muitos outros que a gente não conhece. Acho que a gente tem que tomar muito cuidado com imagens, com coisas que não sejam educativas. Eu tenho desespero de ver pés machucados, sangrando, com bolha, como se fosse troféu. Como se fosse mérito. Ensaiei muito. Não pode. Tem alguma coisa errada. Não dá. Hoje, com o número de marcas que a gente tem, com o número de sapatilhas que a gente tem, não dá pra ter dor, não dá. Dor como troféu, acho perigosíssimo. Senão a gente normaliza cada coisa, né? Exatamente. E romantiza, né? Como se fosse só isso. Assim, né? Eu acho que as pessoas têm que fazer conta. Eu acho que é dos mais importantes. Porque o artista, às vezes, não é gestor. E ele precisa ser gestor. E ele precisa fazer conta, gente. A gente tem que botar no papel, a gente tem que planilhar. E o não fazer conta, eu acho que talvez seja um dos maiores erros. Eu vou fazendo. Eu vou pegar o dinheiro aqui do caixa e vou pagar uma conta. Não, você vai ter que ter o seu salário. Qual é o seu salário? Nesse lugar da gestão. Com certeza. Sabe? Não, planejamento financeiro, gente, também foi outra coisa, né? Que a gente vai aprendendo mais velho. Mas hoje, com geração internet, que a gente tem também acesso a tantas coisas, questão financeira é o básico. Porque às vezes eu recebo, sei lá, R$30 a hora ali da minha aula, mas eu gasto R$30 pra poder ir até o lugar. É isso. A conta não fecha. É isso, a conta não fecha. Aí você fala, mas a dança não tá me dando dinheiro. Não, Exato. não. Eu entendo que o mercado seja muito difícil, muito competitivo, fechado, e que nós temos muitos incríveis profissionais e às vezes para pouco emprego. Mas a gente tem que fazer a conta. Com certeza. A gente tem que saber quanto custa para você saber quanto vale, né? E uma outra coisa, diferenciar preço de valor. Ótimo. Eu acho que esses dois conceitos são coisas que as pessoas confundem muito. Muito, né? Muito, porque às vezes, por exemplo, uma escola, a mensalidade de uma é 100, a outra é 110. A de 100 não tem piso flutuante. Não tem um bebedor dentro da escola. Não tem bebedor, exatamente. Mas, sabe, não tem um piso, você tá fazendo aula no azulejo. É uma realidade de muita gente. Sim. Né? Infelizmente. Mas como que você comunica isso pra dizer que é diferente?
Não é metodologia. Quando o cara tá ligando na escola, a mãe tá ligando na escola, ela não quer saber se é Royal, Vagano, Vachequete. Ela quer Que saber a que é mãe não vai saber o que é isso, A mãe às não vezes. vai saber. Entendeu? Então, como eu crio o meu valor? E o valor, gente, tá no material humano. O valor tá nas pessoas, o valor tá na entrega, na forma que você entrega, no que você entrega. Seja ao longo do mês com aquele professor, com o curso, com o espetáculo de final de ano, com as demandas que acontecem ao longo do caminho. Perfeito. Porque o balé quase vai ser o mesmo. Uhum. Eu costumo dar um exemplo muito básico, que é uma caixa de chocolate. Tá. Você quer ganhar uma caixa de... Elas são iguais. As duas caixas de chocolate. Você quer ganhar uma caixa de chocolate assim, ó, tô aqui a caixa de chocolate. Ou você quer ganhar uma caixa de chocolate dentro de uma outra caixa, com um bilhete, com um laço. É a mesma caixa. Uhum. Uma tem valor e a outra tem preço. Uma tem experiência, a outra não. Exato, eu acho que é isso. A gente pensar como a gente diferencia isso Legal. dentro do nosso negócio. E nós trabalhamos com dança, com arte, com teatro, com qualquer outra forma de arte. A gente tem que ser pago por ela. E a gente tem que saber cobrar, saber se valorizar e entender. Que fazer, às vezes, o outro entender que é profissão. Sim. Que amor à dança não paga as contas, infelizmente. Que pode ser efêmero, pode ser incrível. É incrível. O palco é incrível, o bastidor é incrível, mas tem que pagar a conta. Eu falo que eu quero que todo mundo seja muito rico fazendo dança. Ai, com certeza, por favor. E mudando um pouquinho de assunto, mas acho que uma curiosidade que é legal a gente trazer, as diferenças da comunicação numa marca institucional e de uma marca privada. Legal. Né? Que eu acho que é bacana da gente trazer isso, o que é, o que comem, onde vivem. São mundos muito distintos. Muito diferentes. Quando você é privado, quando você tem a sua marca, você pode fazer quase tudo que você quiser, né? Você pode... Hoje você muda a cor, amanhã você tira o post do ar, você comunica aquilo que você acha que você tem que comunicar. Quando você trabalha para uma instituição, você vai ter regras daquela instituição. Às vezes governamentais, às vezes de cunho político, às vezes daquelas regras que você tem que seguir e que você vai ter que se encaixar naqueles moldes. E como fazer com que aquelas regras não te limitem? É isso, esse é o desafio. Eu acho que esse é o grande desafio diário de marcas que trabalham de forma institucional. Que é pensar o bastidor. Se você tem uma dúvida, é levantar e levar, porque você não pode publicar nada que corra o risco de dar um problema. E às vezes falar, putz, eu adoraria fazer essa trend, mas será que ela tem a ver com a instituição a qual eu estou nesse momento? E é isso, é a cara daquela instituição e como eu me comunico institucionalmente com aquilo, sem que aquilo fique quadrado, sem que aquilo não tenha cara de... Não tenha movimento, eu acho. Exato. E o que quer dizer quando a gente fala institucionalizar uma marca, então? Uma ótima pergunta. Eu acho que até uma marca privada e pessoal pode ser institucionalizada a partir do momento que a gente cria direções para ela. Qual a missão da minha marca? Qual é o propósito da minha marca? Né? Ela é agora também do outro. Então eu tenho que me institucionalizar no sentido de me profissionalizar um pouco mais e de pensar o que é institucional, né? O que é, como eu desenvolvo essa marca institucionalmente, é eu pensar nela como marca, como produto e não como minha. Perfeito. Eu pensar no cliente, como ele quer receber e não como eu talvez gostaria. Eu acho que institucionalizar é também responder a pergunta do cliente. Maravilha. Às vezes ele procura muitas respostas. Nem todas a gente vai ter. Mas eu tenho que tentar entender qual que é a pergunta que ele me faz. Perfeito. Eu acho que se a gente se atentasse mais às perguntas que a gente faz do que às respostas que a gente leva, isso mudaria tudo, né? E muda tanto a comunicação, né? Verdade. Porque às vezes a gente quer dizer uma coisa, mas o cliente não quer ouvir aquela coisa. Ele tem uma pergunta que pra mim é uma resposta muito distante ou básica. E eu falo assim, não. Essa resposta. Exato. É tentar ouvir as perguntas e se posicionar a partir das perguntas. Porque a instituição sabe tudo quase, praticamente, do seu produto. O cliente não. O cliente não, exato. A gente acha que ele sabe. Porque pra gente pode ser óbvio. Sim. Ele não sabe.
Então é falar de dança para quem não dança, mas é falar de dança. Eu falo que essa comunicação é uma comunicação de amor. Porque a gente fala de dança sem o dançaquês, sem o juridiquês. Ele não vai saber o que é um piqué, um arabesque. Sim. Mas ele pode saber o que é um ângulo de 90 graus. Exato. Entendeu? Como a gente traduz, eu acho que isso também é institucionalizar. É falar a língua de todo mundo. É ter uma dança mais acessível nesse contexto, de que podemos comunicar dança, falando de dança, da forma com que aquela pessoa entenda. Com certeza. Por isso que eu acho que a escutativa é muito importante, né? A empatia. Muito. Porque aí, se a gente coloca isso tudo em prática, a gente consegue conversar, dialogar com esse cliente, com esse público. Exato. E a fidelização, né? Ela comunidade, ela vem, é resultado, né? A fidelização é resultado. É resultado daquele trabalho, resultado daquela ideia, resultado daquela perspectiva. E é resultado daquilo que você coloca para a marca ser. Porque o cliente tem que querer comprar de você. Ele tem que querer comprar de você. Ele tem que querer vir aqui na loja, comprar aquele colã, mas vão ter outros 10 para ele escolher. Exato. E aí ele vai falar, olha, eu gostei, valeu. Não foi o preço, foi o valor. A peça durou. Ou a escola entrega muita coisa, o meu filho é feliz ali. Ou eu fui àquele espetáculo daquela companhia e gostei, tive uma fruição incrível e vou querer me tornar assinante. E a fidelização vem pelo impacto que a marca faz no corpo das pessoas. Exato. E aí, qual é o impacto que você quer gerar com a sua marca para o mundo? Né? Acho que essa é uma boa pergunta para a gente deixar para casa. Quem é você nesse lugar? É lindo isso de pensar, daria pra gente ficar aqui horas conversando. Mas vamos então seguir para nossa última pergunta aqui dessa nossa conversa, que é você ligada nesse mercado internacional, nacional. Queria saber então, o que a gente pode pensar de tendência, de alta, de cuidados mesmo, em relação à gestão de uma marca, em relação à nossa comunicação, que às vezes é esse valor percebido, as skills comportamentais, que não necessariamente é algo muito técnico, né, Má? Eu acho que a gente tem... Eu sempre penso em um pilar que é verdade, propósito e ética. Hoje, na era do pode tudo e na era dos haters, você pode ser destruído em 5 minutos. É verdade. Eu acho que a tendência é a gente ter um plano de crise, mas é cada vez a gente humanizar. Eu acho que a humanização é uma tendência. Não existe perfeito. Eu procurei perfeição muito na minha vida, muitos anos. Procurei... A dança quase te obriga a isso quando você tá ali na frente do espelho. A gente não vai chegar. Esse lugar não existe, ele é utópico. Exato. E acho que humanizar essa vulnerabilidade, dizer... Pra dança mesmo, dizer, gente, demorou muito pra chegar. Expectativa, realidade. Exato. O antes e o depois, eu acho que isso cada vez vai ser uma normativa. Eu acho que vai ser um pouco mais normal a gente errar. A gente não fazer aquilo. A gente querer atingir e demorar pra atingir. E eu acho que se a gente conseguir colocar isso nas redes um pouco mais, vai ser mais legal. Com certeza. Assim, eu acho que a gente ajuda uma comunidade como um todo. Né? Eu acho que a gente tem que manter os nossos princípios, porque se você é atacado, você vai passar e a sua reputação vai estar ok, porque você é uma pessoa que está fazendo aquilo de uma forma correta. Mas, no outro lado, na grande massa, que é a massificação, que a gente é violentado a cada momento, é humanizar. A gente já personaliza, a gente já experiencia. Mas como eu torno aquilo um pouco mais humano, um pouco mais vulnerável, um pouco mais real, de dizer, eu tô cansado, eu não consigo fazer. Exato. Ou eu chorei ontem, como você trouxe. Exato. A gente não falava isso. A gente não falava de saúde mental. Exato. Né? A gente não falava que a cabeça é o corpo da gente e que a gente precisa estar bem. A gente falava, eu tenho que fazer. Eu tenho que conseguir. E hoje, eu acho que com o mundo de hoje, as coisas estão ficando um pouco mais naturais. E a gente pode se permitir não ser. Exato. Não ser. Exato. Não seja o que você não quer, sabe? Não seja aquilo que não tá dentro do seu propósito, dos seus valores. Essa é uma parte muito importante que às vezes a gente acaba negociando demais. E lembrar que sempre por trás de qualquer marca existem pessoas. Muitas. Dependente da marca, né? Pessoal, enfim, um negócio já gigante.
E assim, que prazer de Eu que conversa. agradeço, é Eu uma adorei. delícia sempre conversar com adorei, você. Foi maravilhoso. Obrigadíssima. E é claro que a gente preparou um mimo Olha, na Dança gente. Pod junto com o Evidência. E ó, vai lá depois no site, aproveita que o cupom de desconto que tá aparecendo pra vocês por 48 horas, tá? Mas Vai, muito gente, obrigada. colabora comigo, 48 horas. É isso, Não obrigada a você, Que viu? Adorei delícia, te ter. obrigada. Nossa, papo maravilhoso. Vamos Obrigada. abrir, né, gente? A eco bag do Dança Pod e o nosso amigo da Evidência. Que linda! Obrigada, adorei estar com vocês. Obrigada, viu? Acho esse lugar muito importante, um lugar de escuta e um lugar de fala. E quanto mais a gente conseguir entrevistar pessoas, quanto mais esse programa conseguir chegar aos mais variados públicos, a gente também vai estar educando e vai estar falando de dança, que é aquilo que move a gente Com certeza. e que a gente acredita. Vida longa essa parceria, esse Amém. projeto. É isso. E é isso. Obrigada, viu? Obrigada a vocês. Obrigada, Obrigadíssima. gente. Até o próximo episódio.